Cara, tem algumas faltas no futebol que são sinistras. Se você é um pouco sensível, eu te aconselho a assistir esse vídeo comigo de olho fechado, porque vai ser umas entradas criminosas. O vídeo é do canal Eurofut. Entradas brutais. Esses tempos, o Donnarumma apareceu com um machucado pesadíssimo no rosto, a cara toda grampeada. Nossa. E já fica o aviso, a imagem é fortíssima e vão ter outras assim no vídeo. Afinal, o tema são entradas brutais no futebol, é coisa pesada, não tem como evitar, beleza? Com isso dito... Já falei, se é sensível, não gosta de ver essas imagens, vai assistir de olho fechado, que não pode é me deixar na mão. Preciso da sua visualização, pô. Coitado do Dona, que ficou assim depois que o Singo do Mônaco saiu na cara do goleiro e na hora de tentar pular por cima, ele não conseguiu recolher a perna o suficiente e acabou literalmente dando um chute com a sola da chuteira na cara do goleiro italiano. E o pior é que na sequência, o Donnarumma ainda bate a cabeça no gramado com tudo. Ele foi grampeado pela equipe médica ali no chão mesmo e pelo Dona ele continuava jogando. Só que ele foi substituído pelo Safonov e depois que o jogo acabou, inclusive, ele encontrou o Singo no corredor e os dois se abraçaram. O Donnarumma tava incrivelmente tranquilo e sorrindo pro tamanho da lesão que ele teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Ele percebeu pela reação do Singo de imediatamente pedir desculpas em campo que não foi proposital, mas mesmo assim poucas vezes a gente viu uma solada tão pesada, né? Depois o Singo também fez questão de pedir desculpas publicamente pelas redes sociais, então tá tudo em paz entre os dois. E deu pra ver nas imagens que não teve maldade nenhuma, mas futebol é assim, né? Aquele jogo de contato. E o que deixou o rosto do Donnarumma mais feio ainda é que a chuteira da maioria dos jogadores, moleque, é aquela trava de ferro. E ainda saiu raspando no rosto dele, por isso que ele ficou todo zoado. E o Donnarumma nós já percebeu que ele é maluco, né? Tava com o rosto todo cortado e mesmo assim queria continuar em campo. Ele tá tipo aquela música lá, esse daí tá com sede de ser campeão. O cara quer muito jogar um futebol. E depois dessa lesão aí no rosto do Donnarumma, não sei o que aconteceu com ele, porque ele começou a catar tudo. Graças a ele, o PSG foi campeão da Champions. O bichão, depois disso daí, cara, bateu lá no chip da mente dele e ele virou o melhor goleiro do mundo, praticamente. Curioso é que pouco tempo depois, isso meio que aconteceu de novo, só que dessa vez não teve muita paz no final, tá? O Millwall enfrentava o Crystal Palace quando o goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Só que no momento de loucura, ele simplesmente deu uma voadora, levantou a perna lá em cima e solou a cara do Mateta também com as travas da chuteira. E aqui foi loucura, o Mateta tomou uma voadora de 3 pés, cara. O cara foi 2 pés aqui e ainda tomou meio que uma bundada no rosto. Essa daí foi sinistra. Muito justamente foi expulso, né? Justo. Mas talvez até pior do que a entrada foi a reação de todo mundo do Millwall em relação a isso. O técnico Alex Neil, ao invés de falar uma palavra de conforto ali pro Mateta, ele foi pelo caminho de nem foi tão ruim assim. Ele literalmente disse assim, ah não, isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. O clube também... Pô, aqui o cara quis defender demais. O goleirão deu uma voadora de 3 pés e o treinador tá falando que é normal? Normal na onde? Foi naquela de não foi tão ruim assim e tal, mas o pior foi a própria torcida do Millwall. Depois do acidente, eles foram ouvidos cantando Let Him Die, ou Deixa Ele Morrer. Olha que negócio absurdo, nossa. cara. E no jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava outro adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos aplaudindo em homenagem ao goleiro Roberts. Por quê? Porque foi no mesmo minuto do acidente no jogo contra o Palace. Ou seja... Aí, vou te contar, esse time da Inglaterra tá macabro, hein? Quer acabar com os adversários de verdade. Achava que eles só queriam acabar com o adversário dentro de campo. Os caras estão comemorando a solada na cara, tratando o goleiro como herói. Um negócio absurdo e nojento, né? Bom, naquele dia, o Mateta teve que sair de maca direto pro hospital e tomou 25 pontos. E ao que parece, as travas da chuteira quase arrancaram a orelha dele fora. E ele disse que veio um cirurgião plástico, tirou fotos do local ali machucado e o cara não quis mostrar as fotos pro próprio Mateta, porque tava num estado tão deplorável que não parecia mais uma orelha, nas palavras do cidadão. Então, graças ao trabalho desse profissional ali, ele meio que conseguiu reconstituir a orelha do Mateta, que vai voltar a jogar futebol normal. Vendo o lance... Isso aqui é loucura, hein? O negócio, o Mateta ficou quase sem orelha, não tava ouvindo nada. O médico perguntou pra ele umas 3 vezes, você quer ver a foto da orelha? O Mateta é nada, mano. Isso daí não dá pra zoar, não. Tá de sacanagem. O Mateta quase perde a orelha real, meu. A entrada aí foi criminosa demais e os caras comemorando. No jogo seguinte, batendo palma.
Pô, quando acontece esse lance aí, se o Mateta ficasse sem jogar, igual eu falei no vídeo passado, o goleiro também tinha que ficar sem jogar, porque foi uma entrada na maldade. O tempo que o adversário ficar fora, o goleiro também fica. Lance, eu acho que ninguém chega e pensa, pô, vou entrar com a sola na cara do adversário. Ou quase ninguém, né? Mas ele foi, no mínimo, muito imprudente e irresponsável de sair daquele jeito do gol. E de qualquer maneira, esse goleiro pegou 6 jogos de suspensão e disse que estava devastado pela situação, pediu desculpas publicamente. Então ele agiu de forma muito melhor que o clube ou que os torcedores, né? E ainda foi perdoado pelo próprio Mateta, que disse o seguinte: muitas emoções fazem você tomar atitudes loucas. Foi um erro, a gente aprende assim. Agora, só pra terminar, quer saber a parte mais maluca? No calor do momento, o Mateta não percebeu a gravidade da situação e queria levantar e continuar jogando, cara. A orelha dele literalmente estava pendurada, cara. Essa entrada lembra muito uma... Moleque, esses jogadores aí tá amando muito jogar futebol, você tá doido. Só que aí o goleirão também, vendo o lance de novo, ele não veio naquela maldade toda, né? Ele queria tirar a bola, mas goleiro saindo do gol é loucura. Acaba sendo imprudente. E ele sentiu mais culpa do que os torcedores e até o treinador dele. Que aconteceu na Copa do Mundo de 82. Na semifinal, o goleirão da Alemanha Ocidental, que chamava Schumacher, foi sair do gol num lance parecido e acabou se chocando contra o adversário, o francês Batiston. O problema é que se tu for ver lentamente, o goleiro ainda tá a uns 2 metros de distância na hora que o Batiston chuta pro gol. Ou seja, ele foi no mínimo irresponsável, mas eu não sei se não dá pra afirmar que ele foi mal intencionado também. Aí o detalhe é o seguinte, a bola já tava tão longe no momento da porrada que ninguém tava olhando pro goleiro. Então não só o juiz não expulsou o goleiro Schumacher, como também não deu amarelo e nem sequer falta. Aqui dava pra evitar. Bola já tava lá no gol e o goleiro falou, vou te pegar. Sem VAR, sem nada, né? O Schumacher cobrou e seguiu o jogo, cara. E tu consegue ver que a colisão foi forte pela forma como a cabeça do Batiston reage ao encontrão, né? E como ele cai no gramado ali igual uma tábua. O tal do Batistão, coitado, perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, sofreu uma concussão e disse que passou a vida inteira com dor na coluna. Mas sabe o que é pior? Moleque, o Batistão praticamente quase conheceu Deus. O Schumacher é maluco, quebrou ele no meio, perdeu o dente, costela quebrada, ficou só o sorinho, só o caldo lá no chão pra levar pro médico. Que o goleiro, além de não ter sido punido, ficou em campo e adivinha, a partida foi pros pênaltis e ele saiu como herói, depois de defender 2 cobranças, cara. Isso causou uma revolta tão grande na França, que os franceses começaram a fazer bonecos do goleiro Schumacher e pendurar os bonecos enforcados nos postes de luz. E os líderes de ambos os países tiveram que conversar para tentar apaziguar os ânimos. Pelo menos o Batiston conta que ele se encontrou com o Schumacher eventualmente, eles conversaram sobre o assunto e que pra ele o caso tá encerrado. Ele disse que não tem nenhuma simpatia pelo Schumacher, mas também não guarda mágoa. E se essa entrada do... Os bonzinhos nunca se dá bem, né? O Batistão ali, sem culpa de nada, toma a entrada, perde dente, costela fraturada, ficou com dor a vida toda. O goleirão ali, vilão, se dá bem ainda, saiu como herói nos pênaltis. O goleiro possivelmente foi responsável, mas não proposital. O que dizer do Felipe Melo em 2010? Era quartas de... Vídeo de entradas brutais. Você acha mesmo que não ia ter o Felipe Melo num vídeo desse? É impossível, cara. Final de Copa do Mundo e o Brasil pegava a Holanda. A gente tinha tomado a virada com 2 gols do Sneijder, mas nem tudo tava perdido. Tinha 20 minutos de jogo ainda pro Brasa buscar o empate, até que um jogador perdeu a cabeça, né? O Felipe Melo tinha uma fama de entrar pesado nas jogadas, tinha esse apelido de Pitbull, mas nesse momento ele não foi Pitbull, ele foi só um agressor mesmo. Com o Rob... E isso que nessa época não tinha nem VAR, hein? Se tivesse VAR, o Felipe Melo ia ter ido o dobro de cartão amarelo e vermelho que ele já tem. Olha que ele tem bastante. Bem caído no chão e já ali prendendo a bola, o Felipe continuou no lance e simplesmente pisou com tudo, com a trava da chuteira na coxa do holandês. E depois do pisão, ele meio que continua ali e quer pegar a bola pra sair jogando rápido, tá ligado? Como se fosse falta pro Brasil e não pra Holanda. Ele tava fora de si e foi expulso na hora, corretamente, né? Mas o mais chocante foi a entrevista que o Felipe Melo deu depois do jogo. Ao invés de pedir desculpas pro Robben, pra Holanda, pro torcedor brasileiro, ele usou as frases mais sem caráter que um agressor pode usar, né? Ele relativizou a agressão. Acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem. Disse que não era pra vermelho. Mas não sei se foi pra cartão vermelho a jogada. Não... Falou que não foi tudo aquilo, porque se ele quisesse, teria quebrado o Robben. Porque eu tenho força suficiente pra quebrar a perna do Rubem. Isso daí era pra 2 vermelho, meu. O Robben caído lá no chão, em defesa. Já sofreu a falta. Tava aqui quietinho, o Felipe Melo ainda vem pulando em cima dele. Pulando não, aí eu exagerei também. Pisou em cima do Robben, quase ele desfila. Dá outro piso e sai andando. Tá de brincadeira, Felipe Melo. Maldade pura, pô. Era pra você ser expulso.
Igual E foi. pra completar o bingo do mau caratismo, culpou a vítima. E se você parar pra pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Mas pelo menos ele fez uma coisa boa, que foi chamar o Robben de Rubem umas 50 vezes. Do Rubem. O Rubem. 8 anos depois, em 2018, o Felipe Melo disse que pisaria no Robben de novo porque estava representando uma nação. Uau, cara, que bela representação da nação brasileira, hein? Fazer uma agressão estúpida e imbecil, parabéns. Foi só em Isso que era jogo de Copa do Mundo e o Brasil foi eliminado. O Felipe Melo deixou o Brasil na mão, porque já tava 2-1 nessa hora pra Holanda. E aí já era. Você tentar buscar uma partida com 1 a menos fica impossível. Aí o cara é expulso, deixa todo mundo nervoso e ainda ele acha que fez bonito. Beleza. 2020, uma década depois que o Felipe Melo caiu na real e verdadeiramente fez um meia-culpa, dizendo que nunca faria aquilo novamente, mas ao mesmo tempo disse que não se arrependia, cara. É inacreditável. Curiosamente, Aqui nós podemos dizer que o Felipe Melo amadureceu mais ou menos depois de 10 anos. nessa mesma Copa, a Holanda passou pelo Brasil e foi até a final enfrentar a Espanha, quando o volantão Nigel de Jong, da Laranja, resolveu Felipe melar também. Numa disputa com o Xabi Alonso, ele perdeu completamente a noção da jogada e ergueu a perna numa altura absurda, cravando as travas da chuteira no peito do espanhol. E cara, tem muita coisa bizarra nesse lance, né? A primeira delas... Aqui ficou marcado, olha onde tá a chuteira dele. No peito do Xabi Alonso. É sair daí, lá no tatuador e falar, ó, só manda, já tô com o esboço. Sendo que o pé dele tá muito longe da bola. Pô, tá a milhas de distância ali. Ele não ia ganhar esse lance nunca. E segundo que alguns jogadores são tão cara de pau que o De Jong saiu levantando os braços como quem diz: foi nada, hein? Mal tocou, seu juiz. Foi o Xabi Alonso que deu uma peitada violenta no meu pé. Terceiro, que os juízes podem ver que tava com a visão meio encoberta no lance. Tinha um jogador bem na frente, né? E aí ele simplesmente deu só um amarelo pro De Jong. Nossa! Esse juiz é maluco, meu. Ele não conseguiu ver. Pô, isso daí era pra 2 vermelhos também. Uma voadora no peito. Xabi Alonso ficou sem ar, não conseguia respirar e o cara ainda levou só amarelo. Isso aí era a época sem VAR, beleza? Para os saudosistas. Se fosse hoje, obviamente o VAR chamaria e o De Jong iria direto pro camburão, né? Mas não foi. E eu acho que essa entrada só não foi mais escandalosa porque a Espanha, no final das contas, ganhou a Copa do Mundo. Se eles perdem pra Holanda, essa não expulsão aí ia ficar como um dos maiores erros de arbitragem da história. O Alonso disse que na época ele sentiu uma dor extrema no peito e que parecia que o corpo dele tinha sido despedaçado e refeito sem que as peças tivessem sido colocadas no lugar corretamente. Olha que insano, cara. E ele disse que na comemoração... Essa entrada aí foi sinistra de verdade. O cara da Holanda não tava praticando futebol. Isso daí parecia uma luta livre. Comemoração do título, com os jogadores jogando água um no outro ali pra brincar, né? Só isso aí já era o suficiente pra doer. Enquanto o De Jong deu uma entrevista muito bem humorada sobre esse tema e disse que ele tentou ir na bola, tá? E que ele nunca conversou com o Xabi Alonso, mas que ele acha que o Xabi Alonso não se importa muito, afinal, no final das contas, ele foi campeão do mundo. Então o que é uma solada no peito se você tá levantando o título da Copa, né? Você não tomaria uma travada no meio da costela assim pra ganhar a Copa do Mundo? Provavelmente que sim. Porra. Já o árbitro daquele dia, Eu o Howard tomaria. Webb, disse que o amarelo não foi por medo de expulsar alguém numa final de Copa, não. Foi pelo ângulo dele que tava encoberto e realmente a gente consegue ver que tava, né? E aí ele disse que vendo melhor o que aconteceu depois, sim, era pra ter expulsado o De Jong. Agora falando de uma Era entrada vermelho que sem foi dúvida. realmente de propósito, com confissão pública mesmo e que quase acabou com a carreira do pai do Haaland, o Alf Inge Haaland. Mas pra falar Essa história aqui é tenebrosa, tá? Essa daqui é uma das maiores vinganças do futebol, pô. dessa entrada, a gente tem que contar um pouquinho mais da história da treta, porque ela vem lá de trás. Tudo começou em 97, em uma partida entre o Leeds e o Manchester United. O United tinha o polêmico e às vezes agressivo Roy Keane. E o Roy foi dar uma entrada no Haaland, mas acabou levando a pior e ele mesmo se machucou. Nisso a gente consegue ver pelo replay que o Haaland pai foi ali pra cima do Roy Keane, acusando ele de estar fingindo uma lesão pra fugir da falta cometida, sendo que na E por esse ângulo ali, você viu que o Roy Keane se machucou sozinho, né? O pai do Haaland nem encostou nele. A única coisa que o pai do Haaland fez foi sair lá xingando ele. Aí nós não sabemos o que ele falou no ouvido do cara que tava deitado. O Roy Keane deitado e ouvindo um monte de abobrinha. Na verdade, foi seríssimo aquele lance. O Roy Keane rompeu os ligamentos do joelho e chegaria a ficar 1 ano fora dos gramados. Então, durante todo esse tempo de recuperação e até depois de já recuperado, por anos, o Roy Keane guardou rancor desse momento e secretamente planejou uma vingança. Então,
Você é louco, não pode fazer isso não. O Roy Keane ficou cheio de ódio no coração. O fogo é que o pai do Haaland aí só errou de ir lá e ficar xingando ele no chão. Porque falta mesmo, praticamente ele não fez. O Roy Keane se machucou sozinho. Esse é todo o contexto para essa voadora criminosa que o Roy Keane cometeria em 2001, Cadê 4 a anos vingança depois. dele? Ele vai na altura do joelho do pai do Haaland ali, né? Nossa. De cima pra baixo, com as travas, com o único objetivo de quebrar o cara no meio. Obviamente, o Roy Keane foi imediatamente expulso, ele foi suspenso por mais partidas e ainda multado depois disso. Até porque, francamente, era daí pra delegacia, né? Mas se liga só que ele inicialmente foi multado só em 5.000 libras e 3 jogos. Uma piada, né? O mesmo número de jogos que eles queriam suspender o Matheus Cunha recentemente por ter tirado os óculos de um segurança do Ipswich. E de acordo com a autobiografia do Roy Keane, ele não se arrepende. Ele me irritou quando abriu a boca. Eu jogava contra um idiota absoluto. Eu queria machucar ele, ficar de pé do lado dele e dizer: toma essa, seu bosta. Nossa. Não me arrependo. Meu, ele guardou tudo no coração. Foi 3 anos sem enfrentar o pai do Haaland. E todo dia ele maquinava: eu vou jogar contra ele de novo. E esse cara vai ver, ele vai sair de lá direto pro hospital. Moleque, era clássico. Manchester City e Manchester United. Ele não queria saber se ele ia prejudicar o time, se o time dele ia ganhar ou ele ia perder. Ele só tinha uma missão: vingança. Eu vou entrar lá e vou meter uma voadora nele. E foi isso que ele fez. Ali no comecinho do jogo já procurou o homem quando tava com a bola. O cara podia ter tocado pro lado, dado o bicão pra frente. Ele ia dar essa voadora. Foi lá e lesionou ele. Deu uma voadora no joelho. E ainda quando o pai do Haaland tava no chão, ele falou um monte de abobrinha no ouvido. Arrependo disso, mas eu não queria lesioná-lo. Não queria lesioná-lo. Meu Aí você tá de brincadeira, não queria lesionar não. Quem queria era nós, que nem participou desse jogo. irmão, a tua entrada era pra ter quebrado a perna do cara no meio. Nossa. Depois dessa declaração, aí sim que o Roy Keane foi multado em 150.000 libras por ter basicamente admitido que armou o golpe, né? E em 2023, mais de 20 anos depois, o Roy Keane ainda manteve a postura arrogante de negar que tenha sido uma entrada tão forte. I don't think that tackle was that bad. I really don't. I know it looks bad. You know, when a player does a somersault. It was knee high though, wasn't it? I was never going to injure him in that tackle. You can't injure a player with that type of tackle. Já o Haaland pai Roy Keane tá velhão e até hoje não amadureceu. O homem não se arrependeu ainda. Tá esperando o quê? Amadurecer mais? disse que é triste ver que o Roy não se desculpou, que ele tinha intenção de machucar mesmo. E depois dessa entrada, o cara conseguiu jogar mais apenas 5 partidas na carreira antes de desistir do futebol e pendurar as chuteiras. Aí hoje Roy Keane literalmente acabou com a carreira do pai do Haaland. em dia, o Haaland filho, né, o Haalandinho, tá torando de meter gol na Inglaterra e o Roy Keane continua amargurado, não deixou de lado seu rancor, aproveitando toda a situação pra criticar o Cyborg. Mas e quando um jogador sofreu uma pancada tão forte que ele Esse daí não gosta da família Haaland, hein? Não gostava do pai, agora também não gosta do filho. É teve pessoal, que é grampear a pessoal. orelha e continuar jogando assim mesmo. Isso aí a gente contou nesse vídeo sobre coisas esquisitas que os jogadores usaram em campo e vale a pena assistir porque tá muito curioso e tem até um jogador usando um absorvente no meio da louco. partida. É uma loucura demais que a gente explicou lá, então se você curtiu Pô, o vídeo do Eurofoot é brabo demais, rapaziada. Se vocês gostaram aí desse vídeo, dessas entradas sinistras, desses caras cheios de maldade no coração, pô, me dá aquela moral aí, comenta no vídeo, curte, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.